Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à live A Guerra dos Bichos, de Paulo Ramires. Antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou Tom Cabello, sou da Tom K Produções Culturais. Essa live está sendo transmitida tanto no Facebook quanto no YouTube da Tom K Produções Culturais, né? Essa live também é importante frisar que ela só foi possível porque ela foi contemplada na Lei Aldir Blanc da Sectur, Secretaria de Cultura e Turismo de Praia Grande, né? Então, é bom a gente ressaltar isso e vamos falar um pouco da trajetória de Paulo Ramires, esse artista que, apesar de todas as adversidades que ele passou, ele sempre foi um entusiasta da arte, né? E hoje, como título, nós temos a live A Guerra dos Bichos, a trajetória e as composições de um artista entusiasta da cena cultural independente. Bem, hoje Paulo Ramires é residente na Praia Grande, São Paulo, mas ele nasceu e se criou na Zona Leste paulistana, mais precisamente na Coab 1. Teve sua trajetória ali, com várias bandas, com várias iniciativas. Posteriormente, ele se muda para Avaré, onde leva consigo a inquietude e entusiasmo cultural, e também, por onde passa, Paulo Ramires incentiva a cultura e faz acontecer a arte independente, né? Avaré foi assim, inclusive tendo um programa de rádio. Posteriormente, se muda para Praia Grande e também começa a articular e fazer os movimentos artísticos e culturais, né? E a gente também tem que ressaltar um outro ponto. Hoje a gente está fazendo uma live num formato diferente do que foi proposto inicialmente, e agradecendo inclusive a compreensão da Secretaria de Cultura e Turismo de Praia Grande, porque no momento que estavam sendo formulada os trabalhos, que o Paulo Ramires estava apresentando um trabalho inédito, em fevereiro agora de 2021, ele sofreu um AVC muito grave, né? E no mesmo momento que estávamos passando por um momento gravíssimo da pandemia, né? Onde os hospitais estavam com os leitos totalmente ocupados, era um risco muitíssimo grave, e ele ficou uma semana internado numa UPA. Felizmente, para nosso alívio, ele saiu do risco, né, que estava correndo de morte, inclusive de ter infecção naquele momento, mas ele começou uma batalha árdua para se recuperar desse problema, né? Enfim, e a gente teve que fazer um outro formato, inclusive respeitando sempre, né, as diretrizes, comunicando o tempo inteiro os responsáveis, mas é bom ressaltar essa parte, né? E a gente vai contar um pouco da trajetória, que desde sempre foi de muita resistência, muita luta, muita garra. Esse artista que é um ícone de entusiasmo e de guerrear, vamos colocar no seguinte, essa parte da guerra dos bichos, é porque ele sempre foi um entusiasta, né? Ele sempre lutou, mesmo na adversidade, para que o que ele tivesse, o que ele tinha em mente e o que outras pessoas que estavam cercadas também tinham vontade, ele lutou para que isso acontecesse. Então, vou comentar um pouquinho aqui de algumas coisas nessa live. Inclusive, tem alguns depoimentos que a gente vai colocar. Vai ter música também, vai ter slide, enfim. Vamos fazer uma pequena incursão pela vida de Paulo Ramires. E, para começar, eu vou pegar aqui um slidezinho para que vocês vejam. Paulo Ramires ainda é muito jovem. Já vamos voltar para o ano de 1978, né? Ele criado numa família com uma veia artística muito forte, né?
Então, ele começou a se encantar com Beatles, o Elvis, Roberto Carlos. Ele escutava música na rádio AM, sabe? Então, são coisas muito importantes da gente falar que ele já vem com essa questão desde a infância, né? E a gente tem um trecho também de uma entrevista que ele fez no ano passado, em 2020, em junho de 2020, e a gente vai colocar aqui para vocês saberem um pouquinho dessa história, tá? De como é que tá, como funciona isso. Um minutinho, vamos lá. Vai ser bem legal agora. Paulo, vamos começando aqui. Quanto tempo você já tem como artista? Como músico, compositor, produtor cultural? Quanto tempo você se entende como... Nossa, Tom, é uma pergunta difícil, hein? Eu acho que vai a entrevista toda. Porque... Não, é verdade, é mais fácil. Bom, eu fui criança, eu tive ali influências de rádio. Eu todo tempo via rádio, cara. E aí tive rádio AM, né? Eu era muito criança, ali no finalzinho dos anos 70, né? Muito criança mesmo, 5, 6 anos. E toda a minha primeira formação, diz que você dos 5 aos 7 anos, até os 7 anos, você tem a formação básica. Sim. Bolero. Um tio meu ouvia pop, lá eu ouvi Little Richard, Beatles, Elvis, a turma toda. Eu vi nesse tio meu, o Zé Ramírez, né? Ele está ouvindo aí. E assim, essa foi a primeira formação que eu tive, assim, que eu cresci na música, né? Assim, tendo toda uma visibilidade musical. Depois, eu estudei música, cara, com 13 anos de idade. Eu fiz um conservatório de 1 ano e meio de violão clássico, né? Método Mascarenhas de violão, tá? E com 7 anos, assim, passado um bom tempo, né? Eu formei minha primeira banda, né? Eu atuava ali na Zona Leste. E não sei se você conhece esses lados aí, Rio Cunés, Estado Líder. Ali tinha uma cena cultural muito interessante, de 3 bares ali, que fiz os meus primeiros shows ali, no Projeto Ousadia, Reversão Paulista, do meu amigo Léo Tomás. Garotão mesmo, sabe, cara? 18 anos. Foi ali que eu comecei. Então, como vocês puderam ver um pouquinho, essa influência que ele teve, né? E da música popular, enfim, diversos ritmos, ele ouvia a Rádio América FM também, lá na cidade de São Paulo, além das rádios AMs, né? E uma coisa interessante para a gente falar, a primeira banda que o Paulo Ramírez citou ali, que teve um pequeno corte, Os Loucos da Noite, que durou de 89 até mais ou menos 92. E o que ele fazia a apresentação na Vila Ré, com músicas autorais e releituras dos clássicos dos anos 60 e 70. Então a gente tem aqui um personagem, né, que desde o começo já estudou violão clássico, como vocês puderam ver, e como tinha muita bagagem, muito conteúdo, ele já começou a fazer as suas incursões, fazendo uma banda, colocando a banda para acontecer e fazendo, inclusive, as canções autorais. Bem, mas a gente está falando assim do Paulo Ramírez, mas, né, de onde surgiu essa tendência dele, né? Apesar de ouvir música popular, bolero, rock, mas teve algum momento nessa vida que provavelmente foi uma chave, assim, né? E eu acho que eu vou buscar um videozinho que pode explicar bastante essa situação. Então, só um segundinho que a gente vem com um depoimento aqui para a gente ir entendendo esse artista que é inquieto e sempre muito entusiasta de tudo que é arte e cultura independente. Olá, sou Maria Aparecida. Poderia apenas dizer que sou a tia do Paulo. Mas não. O Paulo foi praticamente criado em minha casa e posso dizer que isso influenciou muito o seu lado de músico. Em minha casa se curte muito a questão musical.
Somos muito ecléticos, nossa discoteca vai da música clássica, passa pelo MPB, música de raízes e rock. Acredito que o Paulo tenha vivenciado tudo isso. Mas a influência maior deve ter ocorrido quando nós o presenteamos com um LP dos Beatles, onde tudo começou. Pois bem, vocês acabaram de ouvir essa parte, né? Então, de onde vem essa chave, essa mudança, que Paulo sempre fala muito bem para a gente? Então, Paulo, com 14 anos, ganha de presente de Natal o LP Sgt. Pepper's dos Beatles. E vem daí esse entusiasmo, essa mudança e esse ímpeto. Então, a gente pode ressaltar que, por exemplo, quando você incentiva alguém na música, na poesia, enfim, é importante. Eu estou falando isso porque vocês vão entender, durante esse período que a gente vai apresentando essa live, essa situação, como isso influenciou e como foi bacana para o Paulo, né? Porque a gente tem um artista com muitas composições e muitos trabalhos bacanas, tanto ele como produtor, como radialista, como músico, né? Então, vocês têm essa dimensão de como funciona. Então, vamos lá, passar aqui mais um pouquinho. Você vê aqui o Paulo na Coab 1, né? Onde ele começou os primeiros acordes de violão, tudo. Então, foi ali, naquele pedaço da Zona Leste, um lugar muito, muito bacana, muito simples, né? E as pessoas com muita luta. Inclusive, para você chegar ao centro da cidade de São Paulo, hoje em dia é um pouco mais fácil, mas nunca foi muito simples, né? Então, um lugar mais afastado, afastado culturalmente, inclusive, que quase a Zona Leste de São Paulo tem poucos espaços públicos, equipamentos públicos. Então, para conseguir tudo isso extravasar, foi uma luta muito grande, né? Então, a gente passa aqui mais um pouquinho e vamos aqui à famigerada, o disco que a gente acabou de falar, o Sgt. Pepper's, que marcou muito a vida do Paulo, né? E de muita gente também, claro, é um disco icônico, mas imagina um adolescente que já está entusiasmado recebendo esse disco. E aqui a primeira banda com a foto, Loucos da Noite, o Paulo que com sua guitarra, uma apresentação. E eu acho muito legal da gente ir mostrando aqui esse começo, né, essa trajetória. Isso na época que as pessoas ou tinham disco ou tinham que gravar fitas, né? O acesso a estúdio ou gravação de algum disco era muitíssimo difícil, né? Tanto que a gente quase não tem nenhum tipo de registro dessa época. Infelizmente, não podemos passar muita coisa para vocês mediante essa batalha que eles passavam, né? E, como ele mesmo diz, ele tocou muito tempo em casas noturnas ali da região também. E aqui a gente vai trazer um trechinho que fala um pouquinho dessa situação, com as palavras do próprio Paulo Ramires, aqui naquela entrevista de junho de 2020. Então vamos lá escutar mais um pouquinho do Paulo. Por exemplo, nessa época você conseguia viver só com as apresentações ou tinha que ou conciliar o trabalho? Porque a gente sabe que artista é pena pra caramba para conseguir o sustento, né? E muitas vezes você sai do show direto pro trabalho lá e para Peraí que você eu vou pegar meu currículo. Eu vou pegar meu currículo e já passo para você. Cara, eu trabalhei no MAP, eu tive um emprego interessante, assim. Porque quando eu li o On the Road do Kerouac, eu me liguei naquela parada, que você tem que pegar a estrada e trabalhar em qualquer coisa, né? A filosofia é essa. Como é que você vai escalar a grana, né? Trabalhar em qualquer coisa e nunca se vender ao sistema. Ficar um tempo e sair, né? Esse era o conselho que ele dava, né? Nada politicamente correto, né? Aquela história de você fazer, correr uma carreira no trabalho, tal, nada disso. Então, eu trabalhei no Play Center, garoto ficava ali na Cancelas, ali do Trem Fantasma,
sabe? Certo. Trabalhei no Mapping, eu fui vendedor do Mapping, trabalhei no segundo andar ali, vendi roupa. Eu trabalhei numa boate gay, ali era fogo, cara, eu trabalhava à noite. Certo. E, por final, meu último emprego, eu trabalhei numa loja de instrumentos, ali na Pamplona, chamado Music e Arte. Ali eu aprendi tudo, cara. Foi interessante que tinha uma escola de música ali perto, sabe? Agora não me lembro o nome. E ali eu conheci todos esses guitarristas aqui, coloreiro, sabe? Eles vinham ali comprar corda, né? Esses caras, Certo. que era mídia na época, né? Faziam workshop, todo mundo conhece. E, e os caras tratavam a gente nos empinadão, heavy metal, né? Eu era um empregadinho, ali vendendo corda, instrumentos musicais. Um cara vindo da Zona Leste, né? Que eu acho que a Zona Leste é a classe forte do trabalho paulista, né, cara? E eu não sei se isso melhorou, mas naquele tempo a gente, para fazer show, cara, era ruim de falar que vinha de lá, sabe? Tinha que falar que vinha pelo menos o carrão, tatuapé, sabe? Falar que vinha daquele fundão de Itaquera, bicho, as pessoas olhavam a gente já torto. Então a gente já sabia disso. Eu, não, eu moro em Tatuapé, cara. Lindo. Não, menos Para não. você, para você conseguir chegar no lugar para se apresentar, você tinha que falar que não tinha Tinha que que esconder de mentir. onde você veio. Tinha que mentir. Porque a legalização, você vai abrir um bar, eu acho que é assim até hoje. Aí você vai lá e conversa com o proprietário. Hoje em dia você pode acessar o YouTube. Naquela época você levava fitinha. Ó, bicho, Sim, foi meu trabalho aí. Se você falasse, bicho, não é nem um preconceito meu, eu não gostava disso, eu odiava isso, cara. Sabe? Eu preferia tocar na Zona Leste mesmo, porque ali eu não sofri esse preconceito. Eu sim. toquei no Mister Blues. Mister Blues, não sei se existe ainda, na Rebouças. Na época que a gente tinha uma banda de blues, né? Que era Aham. chamava Despojos da banda. É um período aí. E eu falava que era Tatuapé, cara. Tanto é que o Gessé, nos Despojos, já morava em Tatuapé. Então dava o endereço dele logo. Sabe? Se eu falar que morava na Coab, falei, esse cara é pelego, mano. Não chama esse cara, não, que esse é ruim. Nossa, Né? quer dizer, além de você fazer música e fazer essa sua coisa autoral, sua coisa, independente do que você está fazendo, você ainda tem que. Existe uma série de barreiras para que você consiga fazer, né? Por exemplo, uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabiam, mas é importante de falar. Essa batalha para você ser um músico, como funciona, né? E você está falando agora da Dru. E a gente também aqui, é importante colocar aí, a gente conseguiu ver ele falando que para furar as bolhas, muitas vezes ele tinha que falar coisas que não eram reais, né? Como às vezes essa situação acontece com o artista. E não deve ser nada fácil, né? Porque você precisa, inclusive, romper algumas barreiras, como ele tocava na Zona Leste, mas queria tocar no centro. E o preconceito também é complicado. Você via isso antes, você ainda vê hoje. E você vê que ele sempre foi uma pessoa que trabalhou contra isso, né? Quebrar esse ponto. Esse beatnik que já trabalhou de tudo um pouco, porque além de ter experiência, ele inspirado em Ginsberg, Kerouac, entendia que para que a música e para que a arte transcendesse aquele ponto, ele precisava ir para outros lugares, conhecer outras situações e levar a música dele para outros pontos, né? E ele estava falando também aqui da época que ele estava tocando com a banda de blues, que era Os Despojos, que tinha uma proposta de tocar um blues clássico com arranjos distorcidos e pesados. Tá? Mas é importante também falar que nessa mesma época a gente tem uma das primeiras gravações que Paulo Ramires fez, né, com João Arjona, que é um CD muito experimental, né, que é que ele faz a Drup, Dádiva Revolucionária Unida para a Expansão, de 1993. E ele coloca muita coisa bacana, inclusive, quero passar para vocês aqui, quero mostrar uma das músicas mais interessantes que eu conheço, só para vocês terem um gostinho do que é a obra de Paulo Ramires e o que ele faz também, e as letras, como é que são, um toque de psicodelia, um toque de
de poesia beatnik. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma canção do disco Drup. Vamos lá, que eu quero que vocês ouçam comigo aqui. Un paso para o suceso. Às vezes meu mundo parece se perder. Eu acho mesmo que eu vou embora pra alguma estrela distante da terra. A minha nave é colorida, o buraco negro dos seus olhos acusaram-me do tempo de verdes maçãs, eu pego o meu carro na avenida em disparada, eletrificado e vivo. A minha nave é colorida. Vocês acabaram de ouvir aqui Verdes Maçãs. Vocês veem 93, um quartinho, Coab 1, com um estúdiozinho, um Tascam de 4 canais. Eles gravaram esse disco com 19 faixas, com um manifesto antropofágico e cultural, né? Que aí você pode colocar com influência de várias coisas, né? Modernismo, do Zé do Caixão, enfim, e colocou para acontecer. Essa música representa bastante para vocês entenderem como um artista que vai contar toda aquela situação e tem talentos assim admiráveis, muitas vezes está relegado ao esquecimento. E como também a gente tem que celebrar esses artistas, celebrar em vida, né? Dar essa oportunidade e também como é importante uma lei de incentivo para que a gente conte essa história, para que mais pessoas descubram esse compositor que é o Paulo Ramires, esse incentivador cultural também. Enfim, vamos continuar também um pouquinho falando sobre ele. Vamos pegar aqui os slides também. Você vê aqui os despojos que a gente estava falando agora há pouco. E aqui o Drup, né? Então, você vê que ele também se inspira no Frank Zappa, enfim. É uma questão que é um manifesto esse disco. É uma das pérolas, inclusive, celebrados em muitos grupos, hoje em dia, de que curte psicodelia, enfim, toda essa galera nova, né, que ainda curte muito esse lance e celebra bastante esse disco. E é importante da gente falar isso,
que é muito bem quisto. Bem, logo depois dessa fase, vem uma nova banda, Os Inimitáveis, e também a gravação de um CD no Tempo. Paulo Ramírez, vocês podem perceber que ele nunca parou de ter atividades aqui, né? A gente está falando de uma força gigantesca, né? Que ele faz com todas as pessoas. Ele sempre está atuando, principalmente nessa época na Zona Leste de São Paulo. Então, ele sempre está nessa efervescência, não para nenhum momento. E falando de efervescência, a gente também pode falar das pessoas. A gente vai colocar alguns depoimentos aqui, pessoas que convivem com ele, que podem falar sobre essa parte, né, sobre essa efervescência, o que é o Paulo Ramírez, como essa pessoa sempre agrega, ele sempre está incentivando. Então, eu vou passar agora alguns depoimentos. Infelizmente, não pude colocar todos os depoimentos que a gente não conseguiu captar, mas a gente tem muita gente importante também por trás, que sempre está conversando conosco e falando sobre esses pontos aqui, sobre a vida e obra de Paulo Ramírez. Então, eu vou colocar alguns depoimentos para vocês entenderem como que esse artista tão querido e como ele incentiva as pessoas com sua arte e para fazer cada um a sua arte também. Opa, meu nome é Henrique, tive uma experiência com o Paulo, que ele foi meu professor de guitarra, conheci ele, eu tinha 7 anos de idade e foi uma grande influência para mim, né? Me apresentou muitas bandas, muitos artistas, muitos álbuns, me apresentou tudo que eu sei sobre guitarra, né? Os acordes e as escalas e tudo mais, né? Me ensinou rock and roll. Eu participei do projeto Cabeças em Transe ali por volta de 2005, 2004, na banda B612. Também houve a B9, né, em 2007. E foram projetos muito legais. O Cabeça de Transe era um ambiente totalmente artístico e voltado para pessoas que queriam realmente evoluir a sua arte, né? Foi uma honra e até hoje é uma honra poder conviver, me comunicar e aprender com esse grande mestre. Salve, salve pessoas, que fala é Thiago Coelho e tô aqui para falar um pouco do Paulo Ramírez. Acho que foi o ano de 2006, entre 2007 que eu conheci o Paulo e eu trabalhava lá no CAAC, numa ONG, né? E esse local era uma ONG de cultura, de arte, e foi lá que eu conheci o Paulo e ele me convidou inicialmente para fazer aulas de violão. Então era ruim no violão, então precisava melhorar essa questão do violão. E aceitei, né? Fez um preço razoável ali, fácil para que eu tinha como pagar na época. E aí iniciei as aulas e acho que foi na mesma semana ou na semana seguinte que eu fui lá no estúdio Cabeças em Transe e o Paulo me convidou para fazer parte da banda ali que estava se criando, que era a B9. B9 era a referência à Nona Sinfonia de Beethoven. Alguém gostava? Não, ninguém gostava da banda do Beethoven, mas foi assim mesmo o nome decidido. E o estúdio é o Cabeças em Transe. O Cabeças em Transe é um local multicultural. Tinha, além do estúdio de gravação, claro, tem os quadros que a Marta fazia. Era um espaço aberto para quem quisesse fazer poema também. Eita, atacou. Falaram, eu quero participar. E o local era muito, muito louco. Da noite pro dia apareceu um monte de manequim lá no estúdio. Tá parecendo um cenário de Mad Max, né, lá. Foi uma época muito, muito boa, criativa.
E eu aprendi muito com o Paulo lá no estúdio. Eu aprendi vários gostos musicais que eu desconhecia, né? Principalmente os rocks mais antigos. Ele é apaixonado por Beatles. Eu conheci melhor o Pink Floyd, Twisted Sister e muito do cinema nacional. O Paulo tinha um arsenal lá de filmes muito exóticos. Tinha filmes que era tão ruim, mas tão ruim, que era bom. Não sabia explicar. O local era muito psicodélico, eu diria. Lembro muito de alguns quadros que a Marta tinha lá, principalmente aqui. Eu conheci o Paulo em 2019 no Espaço Verde América. Em uma semana a gente já estava praticamente no altar cantando Joana. O Paulo, ele é do tipo de pessoa que ele não leva desaforo para casa. Se ele tiver alguma coisa contra você, ele vai deixar bem claro. E ele também não vai hesitar de mostrar o dedo do meio se for necessário. O Paulo, ele é um cara sensível, tudo vira música perto dele. E ele encanta com a superação, com a vontade que ele tem de fazer música. Ele coloca todo mundo dentro da coisa, envolvido de uma forma muito especial. Vocês puderam ver um pouquinho agora da relação do Paulo com as pessoas que o cercam, como ele tem esse carinho, esse cuidado com cada ser humano antes de mais nada. E esse cuidado com o ser humano faz com que o artista floresça e que as pessoas fiquem encantadas com esses trabalhos. É importante a gente colocar esses depoimentos e mostrar mais ou menos como é que é. Agora eu vou avançar um pouquinho no tempo para a gente conversar e a gente também vai chegar nesse Cabeças em Transe. Eu vou deixar para vocês aqui esse gostinho, mas antes disso, vamos ir para o ano de 2003. Mais especificamente, o ano que Paulo Ramires começa com os seus álbuns solos. E ele conseguiu fazer esse trabalho, gravar, começando com o Filho da Terra. Um álbum muito bacana, um conceito muito maravilhoso, um dos mais aclamados do Paulo Ramires, eu posso dizer, porque já vi, isso daí é um fator que nas redes sociais ele é muito, muito bem visto, né? E é o primeiro trabalho que ele faz nesse estúdio Cabeças em Transe, nessa onda toda. Inclusive, só corrigindo, não me lembro se ele já fez no estúdio Cabeças em Transe, mas é o primeiro trabalho solo do Paulo Ramires. Eu quero mostrar essa primeira música para vocês, um trechinho, para vocês entenderem como é o tipo de trabalho, como Paulo Ramires vai levando a vida e vai colocando as coisas, essa psicodelia, essa vontade, essa parte de não levar o desaforo, como já foi falado, essa mistura com a arte, enfim, né? Também é importante ressaltar Marta Motori, que também está sempre ali com ele, sempre incentivando, também trazendo esse ambiente artístico, ela que é artista plástica, também é produtora cultural, enfim. Então, quando você é cercado de arte, você incentiva as pessoas com arte, não tem como viver de outra maneira. Então, agora com vocês, eu vou compartilhar a primeira canção desse primeiro álbum solo de 2003, de Paulo Ramires, que é O Filho da Terra. Filho da terra, esta lama que exala e prospera. Sou amigo do rei, foi ele mesmo que mandou dizer e digo: não sou homem hoje, sou um animal. Em conscienciais
que vão e que vêm, filtrando o passado do outro carnaval. Sou filho da terra, esta lama que exala e prospera. Sou amigo do rei, foi ele mesmo que mandou dizer e digo. Não sou homem hoje, sou um animal. Tem consciências que vão e que vêm, filtrando o passado do outro carnaval. Quero comer o seu coração com pimenta e manjericão. Quero comer o seu coração com pimenta e manjericão. Sou filho da terra, esta lama que exala e prospera. Sou filho da terra, esta lama que exala e prospera. Essa lama que exala e prospera, filho da terra de Paulo Ramírez, que come seu coração com pimenta e manjericão e todo o carinho para transformá-lo mais antropofágico impossível. Só para vocês saberem, essa aqui é a capa desse disco, que foi feito no estúdio portátil, tá, gente? Você vê que as condições às vezes não eram as mais adequadas, mas sua luta, sua força de vontade foi à frente. E depois desse momento, também importante da gente falar, ele foi no Fórum Mundial Social, e lá ele colocou uma música muito bacana, que eu acho que é importante a gente colocar. Então, no primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, Paulo Ramírez estava lá representando com uma canção. E aí é uma canção que, vamos dizer assim, que a gente pode colocar como uma profecia, praticamente, que daqui a pouco isso aconteça de verdade em nosso mundo. Mas eu vou colocar aqui com vocês, agora, esse Filho da Terra, que é um bruxo. Então, com vocês, mais um pouquinho de Paulo Ramírez. Chegue mais perto e vem. Há coisas que precisamos saber. Chegue mais perto e vem. Há coisas que precisamos saber. Morreu o filho do homem, sua era maldita de todos. Bruxo, assuma o seu lugar. A era dos sábios começou. A era dos sábios começou.
Chegue mais perto e vem. Há coisas que precisamos saber. Chegue mais perto e vem. Há coisas que precisamos saber. O filho do homem a era maldita de todos. Luxo azul no seu lugar. A era dos sábios começou. A era dos sábios começou. Paulo Ramires, o bruxo, o sábio, o místico, o antropofágico, o beatnik, o artista contemporâneo que é. Enfim, a gente viu esse pedacinho aqui e a gente vai passar para um outro momento importante. Ele também, como produtor cultural, fazendo fomentando a arte na Zona Leste de São Paulo, inquieto, ele promoveu o festival Cabeças em Transe, né? Juntamente com Eduardo Osmédio, ele fez o festival que contou com nada mais, nada menos que Walter Franco, né, gente? Enfim, ele mesmo, Walter Franco, que foi conhecido como Músico Maldito, que tem canções maravilhosas, enfim. Então, para você ver como um artista inquieto que vai atrás das suas coisas, ele faz coisas sensacionais, inclusive com as bandas aqui que a gente viu, né, anteriormente, que fizeram parte aqui desse momento, os dois depoimentos aqui que a gente viu, do B9, enfim, e várias bandas da Zona Leste também. Mas aqui eu vou colocar e deixar o Paulo Ramires falar um pouco disso, para que vocês entendam como que é o trabalho de fomentar a arte em meio a soluções e problemas, né? Então, Paulo Ramires, fala com a gente aí de novo um pouquinho sobre isso, por favor. Comentários respondendo, e eu vi que você falou do festival Cabeças em Transe. Queria que você contasse o que é isso, porque nada mais, nada menos do que Walter Franco tocou no festival, né? E aí, fala aí um pouquinho dessa experiência com Walter Franco tocando também, né? Espera um pouquinho que deu. Deu. Tá, você sabe do festival, né? Do show, né? Foi um show, né? Isso. Bom, lembra que eu falei do evento da Alameda Campinas, que conheci o Lani Gordon? Sim. Então, aquele evento foi o primeiro, assim, que a gente decidiu fazer e fez, né? E muito bagunçado, como esses happenings, né? Vamos dizer assim. É um happening, né? Muita gente, muita coisa, né? E aquela bagunça de uma banda entrar, outra entrar, né? E era isso, já era isso, cara. E aí, quando eu fiz os eventos ali, é porque eu dava aula para uma garota ali, que morava ali, dava aula de violão para ela, e aí conhecemos um sobrado nesse lugar, e aí fizemos o evento, teve o jornalista da Folha cobrindo, não sei se ele cobriu mesmo, né? Mas o evento foi bacana. Aí, acho que 2 anos depois, eu falei, vamos fazer outro, Marco. Porra, mas como, né? Aí eu chamei um amigo meu, que morava na Coab, o Pércio. Ele gravou Derbach comigo, no Filho da Terra, e várias coisas. Ele era músico também. E, vamos fazer. E o nome? Aí pintou o Eduardo, que tinha visto um show do Walter Franco.
né? E falou, cara, eu tô com acesso aí com o Walter Franco. Falei, perfeito, cara. Nossa, já pensou? A gente vai viajando. Walter Franco, subindo no palco, pá, e não sei o quê. O Walter Franco sofreu uma angioplastia. Antes, eu tinha contratado ele, vendemos os convites, né, para esse show. E ele sofreu uma angioplastia. E agora, né, mano? E a maioria das pessoas vinha por causa do Walter Franco, cara. Eu vendi convite na Fofinho, no Bar do Frango, eu vendi. E Walter Franco vai tocar lá? Vai, cara, chamamos, vai. E aí chegou o Walter Franco, não dá pra mim não, porque eu sofri uma angioplastia, cara. Puta, e agora, mano? Convite vendido, devolver o convite, dá? Já tínhamos gastado em equipamento, em palco, sabe? Nós reformamos um galpão, onde o pessoal guardava lixo. Sim. E fizemos ali um salão de show, com luz, com tudo. E agora? As bandas já tinham dado certeza, né? Só uma pergunta, onde é que ficava esse galpão aí? Ficava na Moca, perto do Colégio São Judas. Certo, só para a gente se localizar. Então, ficava ali na Moca. Bom, aí, conclusão, no final, eu vou resumir o máximo, com muito sacrifício e muita lágrima, ele veio. Ele veio e foi um puta show. Ele levou um baterista que tocou com o Raul Seixas. Como vocês puderam ver aí, você com empolgação, você vai atrás de alguma coisa que você realmente quer e você faz, né? Você vê que, de repente, surgiu das conversas e a coisa aconteceu, apesar de muito aguerrido aos trancos e barrancos, ele fez e aconteceu. E falando de coisas grandes que aconteceu, depois, logo em seguida, em 2007, nós temos, em 2006, aliás, o álbum Toada Cósmica, né? Esse já, assim, com o estúdio Cabeças em Transe, na Vila Dio, em São Paulo, e tem uma canção com nada mais, nada menos do que Lani Gordon, isso mesmo, Lani Gordon, que tocava com Caetano, grandes nomes da MPB, e eu vou colocar um trechinho aqui para vocês entenderem qual que é o tamanho disso, né? Você vê que um artista que luta muito para conseguir fazer as coisas, quando ele tem essa força de vontade, ele consegue situações que a gente não imagina. Então, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem um pouquinho só essa canção. Então, aqui, Filho da Terra 2, essa canção de Paulo Ramires, essa guitarra que vocês estão ouvindo é a guitarra do Lani Gordon, exatamente. Que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Esse álbum aqui foi feito em 2006, o segundo álbum solo de Paulo Ramires. Sou filho da terra, esta lama que exala e prospera. Sou filho da terra, essa lama que exala e prospera. Hey. Quero comer o seu coração com pimenta e manjericão. Então vocês vê esse elemento e Paulo Ramires fez isso, olha que maravilha, né? Enfim, depois de algum tempo ele infelizmente teve que se afastar e teve que ir para outros ares, por alguns problemas de saúde, e ele fez sua residência em Avaré, lá no interior paulista, se apresentou no centro cultural, no circuito cultural da cidade, né? Sempre participando de festivais da música, festivais da canção, fan pop, enfim,
Paulo Ramírez nunca parou de trabalhar isso. E em determinado momento, ele começa com um programa de rádio, né, na Rádio Cidadania, onde fala dos grandes movimentos musicais, das grandes bandas, ou seja, ele começou a compartilhar seu conhecimento musical via ondas sonoras. E a gente vai ver um depoimento falando sobre isso agora também. Vamos lá, fique esperto aí que Paulo Ramírez é um artista multiuso. Só para lembrar aqui, ó, essa aqui é uma das fotos da apresentação de Paulo Ramírez com o Walter Franco no mesmo palco no Festival Cabeças em Transe, tá? Para a gente ver que a gente também mostra as provas aqui também, tá? Então vamos lá com esse depoimento aqui, que a live já está se aproximando do seu ápice, e vamos lá, seguindo com a história de Paulo. Olá, amigos. Eu sou Ernesto Albuquerque, aqui da Rádio Cidadania, rádio comunitária há 18 anos, já existe aqui em Avaré, e a gente procura fazer um trabalho voluntário aqui e trazendo sempre novidades, sempre música boa para o pessoal, informação e tudo mais. Eu queria fazer um registro que o Paulo Ramírez, junto com a Marta Muratório, participaram aqui da nossa rádio durante 4 anos. Fizeram um programa muito interessante, das 13 às 14 horas, aos sábados, chamado Música em Movimento. Nesse programa, o Paulo Ramírez e a Marta abordavam vários artistas, intérpretes, compositores, especialmente da música brasileira, mas não exclusivamente da música brasileira, também de outras vertentes musicais, e foi um programa que muito colaborou na informação, na cultura aqui da nossa cidade. Enquanto eles moraram aqui, durante esse período que eu citei, eles participaram de uma maneira muito significativa aqui na Rádio Cidadania. Então eu queria fazer esse registro para dar importância mesmo desse programa Música em Movimento aqui em nossa programação, que privilegia a música popular brasileira e também dá destaque para boa música internacional. Certinho? Então, mandamos um abraço. Poxa, gente, vocês viram aí que Paulo, por onde passou, fez grandes amizades, trabalhou incentivando a cultura de forma muito bacana. Enfim, a gente também vai falando aqui sobre, por exemplo, outras situações que ele fez, os discos dele aqui, a gente está mostrando toda a promoção de Paulo Ramírez aqui. E outro lance muito importante para a gente falar, vamos avançar um pouquinho mais, nessa época que ele estava com esse programa, começou mais ou menos em 2015, eu encontrei Paulo Ramírez a primeira vez, isso na Videoclube Charada, quando ele foi fazer uma apresentação por lá. E entre as coisas que a gente pode colocar aqui, ele fez algumas apresentações, inclusive com o Festival Idade da Terra em Transe, fica na videolocadora Videoclube Charada, do Jardim Psicodélico Produções, o Eduardo Osmédio que faz a Idade da Terra em Transe, na Videoclube Charada de Gilberto Petrucci, um grande entusiasta também, e Paulo fez alguns shows lá e fez uma parceria muito bacana com Kátia Aquino, que também é uma grande intérprete da música, que é de lá da Zona Leste, e a gente vai mostrar uma apresentação aqui de 2017, onde os dois cantam Joana do Altar. A Joana do Altar, que foi falada com a gente já em algum outro depoimento. Então o Paulo Ramírez sempre tem algumas intérpretes, também trabalha com outros artistas, inclusive naquela ocasião ele fez a banda Paulo Ramírez e os Pauladas, que acompanhou ele nos shows. Mas agora vamos ver Paulo Ramírez e Kátia Aquino na apresentação na Idade da Terra em Transe, na Charada de 2017. Então vamos a Joana do Altar. Vamos lá. Nunca mais se viu, nunca mais voltou.
não vai voltar. O pescador não quer mais pescar. Ele nem quer ver o mar. Ele nem quer ver o mar. Tudo isso é por causa de Joana. Na aldeia só se come carne vermelha. Todos esperam um dia Joana voltar. Todos esperam o pescador voltar a pescar. É o milagre dos peixes, Joana voltar. Querem até me santificar. Joana rameira, ela tá longe, como dá pra viver? Vocês viram aqui mais uma apresentação maravilhosa de Paulo Ramires. E agora a gente vai ir para frente, também falando sobre essa situação, que Paulo Ramires, então, depois disso, já na Praia Grande, começa a fazer parte do Cultura e Libertação e também começa a fazer as apresentações por lá, envolvendo muita gente bacana, com muita coisa legal, inclusive falando sobre os trabalhos e fazendo coisas novas. O Paulo Ramires nunca deixou de ter composições, inclusive já estava no período de começar a colocar essas composições para gravar. Infelizmente, a gente teve o período da pandemia e, posteriormente, Paulo Ramires acabou tendo esse AVC, que a gente sabe que foi muito complicado. Porém, além de toda a força, ele fez uma banda por lá também. E tem pessoas incríveis que estão lá junto com ele, com Cultura e Libertação, enfim, uma equipe maravilhosa. Eu não vou lembrar todos os nomes, mas aqui fica a minha saudação. E lembrando que cada ponto, essa trajetória dele mostra para a gente que existe uma riqueza cultural enorme em todos os lugares, em todas as cidades e bairros do Brasil. E é muito legal a gente ter esse contato. Enfim, além do Cultura e Libertação, junto com Marta Montório, ele conheceu outras pessoas e a gente vai ter aqui um depoimento agora muito bacana, que eu vou começar a entrar nesse ponto também, sobre as novas canções que Paulo Ramires também está fazendo e que a gente vai apresentar hoje aqui nessa live, que é a live A Guerra dos Bichos, esse projeto que o Paulo Ramires desenvolve na Praia Grande junto com Cultura e Libertação. Nós vamos para mais um depoimento que é importantíssimo a gente falar desse artista que sempre está se mexendo e incentivando todo mundo aonde quer que ele esteja, ele está lá dando a maior força para os artistas. Nós vamos para mais um depoimento aqui. Olá, eu me chamo Matheus,
E eu conheci o Paulo através de uma apresentação que a gente fez no Espaço Verde América. Nessa apresentação a gente não conversou, né, porque foi algo bem rápido. Então, depois houve um convite para eu participar de uma live que ele ia fazer. Aí sim a gente conversou bastante, trocamos muitas ideias assim bem legais. Eu consegui descobrir como o Paulo pensa a cultura, como ele vê a música, e eu acabei me identificando, né? Aí depois houve o convite para participar da Guerra dos Bichos e da Cultura e Libertação. E foi muito bacana esse momento, porque apesar das músicas serem de criação do Paulo, né, a gente deixou uma característica nossa dentro do arranjo, na forma de tocar, e o Paulo acolheu as nossas ideias. Então foi um momento muito importante. Eu aprendi muito nesse período de criação, nos ensaios, na apresentação do Cultura e Libertação. E eu só tenho que agradecer esse convite, né, de ter conhecido o Paulo, de ter conhecido a Marta, de ter construído, né, participado desse grupo Os Telemitas. E eu só tenho que agradecer pelas oportunidades. Então vocês acabaram de ouvir aqui o Matheus falando do grupo Os Telemitas, né? Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho. Bem, quem que são os Telemitas? É o Tairone Porto no vocal, o Matheus Passos no violão, o Wagner Carvalho na bateria e o Paulo Ramires na percussão. Ou seja, mesmo com esse problema, o Paulo Ramires está numa fase de recuperação. Quem sabe a gente consiga ver já o ano que vem, 2022, chegue e ele esteja tocando violão, cantando, esteja plenamente recuperado. Mas essa banda que está com ele, que já conheci desde antes, depois desse problema, abraçou o projeto de uma maneira muito bonita, tomando todos os cuidados possíveis com o Covid, mas foram ensaiando, foram batalhando e fizeram algo incrível, muito bonito. Então, primeiro, os parabéns e agradecer a eles e todos os envolvidos na Cultura e Libertação, as pessoas que estão ali ajudando, quem está na recuperação do Paulo também, os enfermeiros que estão lá prestando atendimento, a Marta, a todo mundo que faz parte disso. É muito importante ressaltar essa parte. E agora eu vou mostrar para vocês aqui as canções inéditas que este grupo Telemitas estão apresentando aqui com o Paulo Ramires, que é o objetivo dessa live. Depois dessas músicas inéditas, eu venho para o encerramento e deixo vocês também com mais alguma coisa de Paulo Ramires. Então, com vocês, Tairone, Matheus, Wagner e Paulo, os Telemitas, aqui na live A Guerra dos Bichos. Essa é a banda Os Telemitas. Primeiro faremos A Guerra dos Bichos. Rato comendo rato, e gato comendo gato, e cão comendo cão. E é rato comendo rato, e gato comendo gato, e cão comendo cão. Mas eu sou um homem, e o cão cuspindo fogo, e o gato guiando pra bruxar, e o rato abandona o navio. Meu navio, seu navio, nosso navio, nosso navio, meu navio, seu navio, nosso navio, nosso navio. E é rato comendo rato, e gato comendo gato, e cão comendo cão. E é rato comendo rato, e gato comendo gato, e cão comendo cão.
Mas eu sou um homem e o cão cuspindo fogo e o gato guiando pra bruxar e o rato abandona o navio. Meu navio, seu navio, nosso navio, nosso navio, meu navio, seu navio, nosso navio, nosso navio. E é rato comendo rato, gato comendo gato e cão comendo cão. É rato comendo rato e gato comendo gato e cão comendo cão. Mas eu sou um homem e o cão cuspindo fogo e o gato miando pra bruxar e o rato abandona o navio. Meu navio, seu navio, nosso navio, nosso navio, meu navio, meu navio, nosso navio, nosso navio, meu navio, seu navio, nosso navio, nosso navio, meu navio, seu navio, nosso navio, nosso navio. E é rato comendo rato e gato comendo gato e cão comendo cão. É rato comendo rato e gato comendo gato e cão comendo cão. Mas eu sou um homem e o cão cuspindo fogo e o gato miando pra bruxar e o rato abandona o navio. Meu navio, seu navio, nosso navio, nosso navio, nosso navio, meu navio, seu navio, nosso navio, nosso navio, meu navio, seu navio, nosso navio, nosso navio, meu navio, seu navio, nosso navio é o Brasil. Yeah! Tantas canções. Tantas canções abandonadas por poetas embriagados em bodegas escuras e sujas. E o coração da vida, e o coração da vida é o coração da vida e não tem preço. Meu coração pulsa com a terra pensa e marca o tempo do compasso. É aço, é aço, é aço, é aço. E com as canções da vida conto com passo cronos e a cada passo penso. Eu passo, penso, eu penso e passo. E a cada passo eu vou indo. 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 Tantas canções abandonadas por poetas embriagados em bodegas escuras e sujas. E o coração da vida é o coração da vida e não tem preço.
coração pulsa, com a terra pensa, marcando o tempo do compasso. E é aço, e é aço, e é aço, e é aço. E com as canções da vida conto o compasso Cronos. E a cada passo penso, eu passo, penso, eu penso e passo. E a cada passo eu vou indo. 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 Yeah. E a cada passo eu vou indo. 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 Pra lá o que vem depois, na longa jornada fluida do amor. Deixe pra lá o que vem depois, na longa jornada fluida do amor. As cores fundiram a minha mente neste oceano de guerra e dor. Mas eu acho que tudo vai se acabar. Mas eu acho que tudo, eu acho que tudo, eu acho que tudo vai se acabar. 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 Dona Maria, põe a mesa. Vai se acabar. Diz que vai dar o que comer, hein? Vai se acabar. E eu atravesso tempo e espaço. Vai se acabar. E vou fingindo não saber. Tô fingindo não saber. Deixe pra lá o que vem depois, na longa jornada cuida do amor. Deixe pra lá o que vem depois, na longa jornada cuida do amor. As cores fundiram a minha mente neste oceano de guerra e dor. Mas eu acho que tudo vai se
se acabar. Mas eu acho que tudo, eu acho que tudo mesmo, tudo, eu acho que tudo vai se acabar, vai se acabar, vai se acabar, vai se acabar. Dona Maria, põe a mesa, diz que vai dar o que comer, vai se acabar. E eu atravesso tempo e espaço, vai se acabar. E tô fingindo não saber, vou fingindo não saber. Deixe pra lá o que vem depois, na longa jornada, cuida do amor. Deixe pra lá o que vem depois, na longa jornada, cuida do amor. Deixe pra lá o que vem depois, na longa jornada, cuida do amor. Deixe pra lá o que vem depois, na longa jornada, cuida do amor. Deixe pra lá o que vem depois, na longa jornada, cuida do amor. Deixe pra lá o que vem depois, yeah. Agora vamos fazer a cadência da guerra. Nada impõe ao homem a cadência da guerra. Nenhum animal suporta a fome e o desprezo. Mas existem virtudes que temos na vida, na velha, maldita e bendita canção popular. Na velha, maldita e bendita canção popular. Nada impõe ao homem a cadência da guerra. Nenhum animal suporta a fome e o desprezo. Mas existem virtudes que temos na vida, na velha, maldita e bendita canção popular. Na velha, maldita e bendita canção popular. Corações em nome da guerra e do sangue, bastam feridas abertas no fundo da rocha, que a história de sangue e guerra vai se repetir, repetir. Na velha, maldita e bendita canção popular. 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 Nada
vida impõe ao homem a cadência da guerra. Bravos. Bravos, nascem os bravos, descendo teias do porvir. Bravos, temem os bravos, não ter a luta pra lutar, e vão caminhando com a mudança longe dos olhos, os olhos do terror. Acreditam os bravos no sal da terra e no plantio. Escolha suas armas para lutar no batuque do couro. Escolha suas armas para lutar contra a falsa história, o poder da dor e da exclusão que tortura e esmaga a alma. Exclusão que tortura e esmaga a alma. Exclusão que tortura e esmaga a alma. Mas os bravos, sempre nascem os bravos, unindo sonhos pra lutar, unindo sonhos pra lutar, unindo sonhos para lutar. São os bravos. Grata. Muito obrigado, gente. Essa foi a apresentação da banda Os Telemitas. Vamos falar cada um o nosso nome para as pessoas conhecerem. Eu sou o Tairone Porto. Wagner Carvalho. Fala aqui, Wagner, vamos ver se... Meu nome é Wagner Carvalho. Muito bem, aí. Eu me chamo Matheus Passos. Muito bem. Muito bem. E essa é a banda Os Telemitas. Mama